Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e você que nos acompanha pela internet, também é muito bom falar com você mais uma vez, hoje estudando Isaías 63, quase terminando esta jornada de reflexões sobre Isaías 53. O livro de Isaías, hoje o capítulo 63. Que bom estar com você, eu gostaria de fazer uma oração para nós começarmos a reflexão no capítulo de hoje. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, a Bíblia, dá-nos a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Bem, Isaías 63, que é o capítulo de hoje, aqui nós encontramos a figura do Messias que se revela. Encontramos também a sua vitória sobre os inimigos, a misericórdia de Deus para com a nação. Em sua ira, ele relembra a misericórdia. O povo aqui também professa a sua fé com oração, com obediência. E eu destaquei alguns versículos que para mim foram importantes. Vamos ler o verso 2 primeiro. O verso 2 diz assim, aqui está. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? Bom, a palavra lagar é interessante aqui, é que antigamente colocavam-se uvas em grandes tanques, chamados de lagar, onde as pessoas pisavam para extrair o suco. As vestes deles ficavam avermelhadas com aquele suco. E João, ele apresenta a mesma metáfora que aqui nós encontramos, a metáfora do lagar. Agora, é interessante que esse verso se complementa com o verso seguinte, o verso 3, onde diz assim, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, o meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou, as vestes me manchou o traje todo. É interessante então, no verso 2 nós encontramos o quadro de trabalhadores pisando o lagar e com a veste manchada de vermelho por causa do suco da uva. E no versículo 3, o Messias dizendo, eu pisei o lagar sozinho. Minhas vestes estão manchadas de vermelho. Quando o Messias veio, ele passou sozinho pela amarga agonia do Getsemane. Seus discípulos, que deveriam tê-lo consolado, adormeceram. Em sua humanidade, ele temeu pelos terríveis momentos que tinha que enfrentar. Ao contemplar o destino de um mundo condenado, aceitou seu batismo de sangue, para que por meio dele, milhões de pessoas que estavam para perecer, pudessem obter a vida eterna. Na cruz, rodeado pela escuridão sobrenatural, Jesus sentiu-se sozinho. Ele pisou o lagar sozinho. Que grande amor o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo demonstrou por nós. Que grande amor. Na continuação, o versículo 8 diz o seguinte, Isaías 63, 8. Porque ele dizia, certamente eles são os meus povos, eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e ele se tornou o seu Salvador. Eles são o meu povo, eu sou o seu Salvador. Que frase! Cristo é o Salvador do seu povo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Cristo é o Salvador. A despeito das transgressões, tanto de Israel como nossas, Cristo interveio. Interveio em favor do povo e veio para nos salvar. Ele é nosso Salvador. No verso 9, nós encontramos a seguinte declaração. A Bíblia diz, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Veja que o verso 9 então menciona que ele foi angustiado. Literalmente, ele não era um adversário. Ele não afligiu. A tradução, ele foi angustiado, se baseia em vários textos originais e tal. Mas o que o texto quer dizer é que assim como um pai amoroso e bondoso se aflige quando seus filhos sofrem, o mesmo acontece com Deus.
O Senhor viu a aflição dos israelitas no Egito e o salvou. Na nova aliança, Ele é o sumo sacerdote que se compadece das fraquezas do seu povo. Sabe, o texto menciona o anjo da sua presença. Este anjo era o anjo pelo qual se manifestava a presença de Deus. E era o próprio Cristo. Foi Cristo, meu amigo, quem esteve presente com o seu povo, guiando o povo durante o dia, protegendo a noite, conduzindo a terra prometida, apesar de toda a oposição do inimigo. Quando se estabeleceu o tabernáculo, Cristo manifestou sua presença ali no Shekinah, né, acima do propiciatório, entre os querubins. Então, Cristo sempre esteve junto com o seu povo. Sempre esteve junto. O versículo 10 diz o seguinte: mas eles foram rebeldes. Veja o contraste. Cristo esteve com seu povo, Cristo foi o guia, Cristo foi o sacerdote, o líder, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ao mesmo tempo o sacerdote, mas eles foram rebeldes. Contristaram o Espírito Santo pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Que triste. Esta frase é triste, mas eles foram rebeldes. Sabe, aqui há um contraste tremendo entre a infidelidade de Israel e o amor e a bondade e a fidelidade de Deus. Eles contristaram o Espírito. O Espírito Santo era conhecido e era ativo no Antigo Testamento e também no Novo. Paulo, por exemplo, exorta a igreja a não entristecer o Espírito de Deus. Efésios 4:30 fala sobre isso. Nos dias de Noé, Deus disse que seu Espírito não agiria para sempre no homem, porque o homem entristeceu o Espírito. Os murmúrios e as reclamações de Israel no deserto eram dirigidos não tanto contra Moisés, mas contra Deus, contra o Espírito de Deus. No versículo 16 deste capítulo de Isaías, Deus é apresentado aqui como nosso Redentor. Diz a Bíblia: Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhecesse ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, Tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor, é o Teu nome desde a antiguidade. Então, no versículo 16, Deus é apresentado como nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Na Bíblia, muitas vezes, nós lemos sobre o papel redentor de Cristo. Por exemplo, lá em Jó, capítulo 19, 25, diz: Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre o pó. O Salmo 78, verso 35, diz que Deus era o seu refúgio, altíssimo e redentor. Isaías 41, versículo 14, nós podemos ler que há ali uma exortação, né, um consolo. A Bíblia diz ali: não tenha medo, não tenha medo. E ele diz assim, poucos de Israel, eu sou o teu socorro, disse Jeová, o Santo de Israel, o teu Redentor. Se a gente ler, por exemplo, Isaías 44 e o versículo 6, a Bíblia menciona: assim diz Jeová, Rei de Israel e seu Redentor, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ainda na continuação, nós podemos ler Isaías 44. Isaías 44, diz a Bíblia: assim diz Jeová, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. Aqui Deus é apresentado como uma das características dele ser o nosso Redentor, é que ele nos formou. E a Bíblia diz ainda: eu, Jeová, sou aquele que faço tudo, que estendo os céus, que estendo a terra por mim mesmo. Isaías 48, 17, por exemplo, diz o seguinte: assim diz Jeová, Redentor teu, o Santo de Israel.
Eu sou Jeová, Deus que te ensina proveitosamente, que te encaminha pelo caminho que deves andar. Que lindo texto! Deus cuida de nós, Deus nos encaminha pelo caminho que devemos andar. E Isaías 54:5 também diz, porque o teu marido é o Senhor dos exércitos, é teu benfeitor. Senhor dos exércitos é teu nome. Ele é teu redentor. Ele é o Santo de Israel. Deus de toda a terra será chamado. E Isaías 59:20 diz, virá o Redentor a Sião. E aos que volverem ou voltarem da sua iniquidade, dirá Jeová, virá o seu Redentor. No verso 17 aparece uma pergunta estranha. Diz assim, ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não temamos? Por que nos fazes desviar? Na linguagem bíblica, com frequência Deus é representado como o autor daquilo que Ele não impede. A pergunta poderia ser compreendida da seguinte forma, Senhor, por que permitiu que nos desviássemos? Visto que Deus jamais força a vontade, Ele não impede o ser humano de seguir o seu caminho, o caminho da sua escolha, mesmo que seja mau. Em certo sentido, o ser humano, de fato, não tem a permissão divina para fazer o mal, e sim para fazer o bem. Mas, por ser um agente moral, Deus não o impede de seguir o caminho mau e assim, se assim Ele quiser. Por isso, o que você escolherá hoje? O bem ou o mal? Eu espero que você escolha o bem. Vamos orar por isso? Querido Pai, bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te servir e de te amar. Dá-nos forças para escolher o que é bom e não o que é mal. Ajuda-nos com a tua sabedoria. Em teu nome oramos. Amém. Que Deus te abençoe, amigo, e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.